Faz umas fotos, Danielda. E olha só, hoje nós estamos aqui com o nosso podcast, né? Eu acredito que esse é o 22º, né, Daniel? Podcast, o segundo de 2022. Amém. E hoje recebendo Marcela, doutora Marcela, né? Amém. A Marcela aí que tem uma vida bem corrida, que tem uma vida assim, digamos, com ocupações bem diferentes, né, Marcela? Temos. É mãe, esposa, dona de casa, né? Glória a Deus. É a empresária. Né? E acaba isso tudo, de certa forma, você tendo que administrar seu tempo. E essa semana nós estávamos falando muito sobre isso. Os homens, no encontro de homens que tiveram, eles falaram assim, uma palavra que me chamou a atenção: homens, tome a rédea do seu lugar, né? Tome a rédea aí do sacerdócio, de você ser esse sacerdote dentro da sua casa. Não é que as mulheres tomaram o nosso lugar, eles disseram. É que nós não estamos fazendo o nosso papel. E Marcela, como é hoje uma mulher, né? Uma mulher, nós estamos chegando aí próximo dia 8, né? O dia 8 vai dar aí na terça-feira, se eu não me engano, né? Terça-feira. Terça. E chegando aí o Dia Internacional da Mulher, onde se comemora essa revolução, né? Desse avanço, digamos assim, do acesso da mulher a diversos lugares onde antes não tínhamos essa oportunidade. Como é para você viver isso nesse tempo, nessa contemporaneidade, poder ajudar outras mulheres também, ser espelho para outras mulheres? Pastora, na verdade, quando a gente para pensar, e muitas vezes eu paro e não acredito muito em tudo que a gente passa no dia a dia, né? Porque a mulher hoje tem um espaço muito grande para a mulher ainda avançar. Mas nós já avançamos tanto que eu acho que acaba que está tomando um pouco do espaço dos homens também, nesse sentido, né? Mas quando você para pensar, a mulher mãe, a esposa, a filha, a empreendedora, para meu caso, a advogada, muitas vezes a conselheira. Então ali você coloca vários papéis em uma pessoa só. Porque só para eu corrigir, tem uma diferença, né? Eu falei que você é empresária, mas você é empreendedora, né? Empresária tem seu próprio escritório e advoga também no seu escritório e também é funcionária pública, né, Marcela? Sou procuradora de carreira do município de Pequizeira. Então, quando você para fazer tudo isso, se eu parar para pensar, eu não consigo fazer. Eu vou fazendo. Eu vou fazendo. Eu digo que cada tarefa eu vou fazendo. Vive de desafios, né, Marcela? De desafios. É incrível. E eu já testei ficar 10 dias parada, sem fazer nada. Eu falei, eu vou me dar o luxo de férias de 10 dias. Eu voltei antes dos 10 dias para o escritório. Eu também não consigo, incrível. Não consigo. Se eu viajar. Justamente. Assim, se sair da rotina. Mas se for para você ficar aqui, não, vou descansar a mente. Não, você não consegue. Por quê? A gente já acostumou, adaptou a essa rotina de vida que uma dessas tarefas faz falta hoje. Eu aprendi também a lidar que não é só trabalho, não é só a família. Eu estou aprendendo a lidar um equilíbrio em todas as áreas. Antes, eu não tinha tempo para o religioso. Não tinha uma rotina. Não tinha uma rotina para o religioso. Passei a ter. Esse é meu momento com Deus. Então, eu tenho meu momento com Deus. Esse é meu momento com as filhas. Eu tenho meu momento com as filhas. Esse é o momento do marido. Equilíbrio. Estou tendo esse momento. A dividir o seu tempo. A dividir meu tempo. Administrar. Chega em casa, à noite, já coloca as crianças para dormir mais cedo. Para poder ter tempinho com o marido, para conversar. É o momento que tá só eu e ele fala do trabalho dele, eu falo do meu. Então a gente começou a fazer isso, fazer uma oração junto, que a gente não fazia antes. Nós não colocamos os fones aqui, vamos colocar rapidinho, fica melhor.
Agora sim, agora ficou bom. Ficou ótimo. Excelente. Estava bom, agora ficou ótimo. Então, eu falo que a mulher, ela tem... ela consegue fazer essa dimensão de áreas e trabalhar isso no equilíbrio. E quando estão um pouco desequilibrado, a gente percebe, acho que eu estou falhando aqui. Então, logo você volta. Eu não minto. No início da minha profissão, como advogada, e esposa e mãe, que foi quando veio as minhas filhas, veio primeiro a Gabi, depois a Estela Mares, eu senti dificuldade em fazer a divisão. Por quê? Como toda vida eu fui muito... eu sempre trabalhei e o que eu pegava eu fazia mesmo. Eu tirava para fazer. Era o desafio que eu queria. E eu sempre vivia assim. De desafios. Na área jurídica você assim, tem muito isso, né? E se você parar para pensar no início de carreira, se você pensar, vou fazer só 8 horas por dia, você não vai conseguir alcançar dentro da sua área da advocacia, principalmente, que é uma área hoje bem difícil, é uma concorrência grande e você precisa trabalhar mais. Chegou épocas da minha vida que eu passava 12 horas no meu escritório, trancava a porta, eu passava, voltava para casa 1 hora da manhã, almoçava ali eu ficava, mas eu sabia o que eu queria. Quando chegou as crianças, eu estava mal acostumada, eu não sabia o equilíbrio, o ponto do equilíbrio ali naquele momento. Então chegou Gabi, então eu vim aprender a lidar e ter o equilíbrio, Gabi, esposa, trabalho, depois Gabi já estava com 4 aninhos. Ou seja, quem está lucrando é a Estela Mares. Quando a Estela veio, ela já veio pegando todo o aprendizado, porque o que eu não fiz com a Gabi, eu vou trabalhar aqui na Estela. E aí eu vim trazendo a Gabi para dentro disso aqui, porque hoje eu percebo a Gabi sentindo falta de alguma coisa que eu não fiz ali, né? Então, assim, eu estou relatando algo da minha vida, que foi uma experiência que eu tive como mãe e advogada, né? E depois percebi que eu estava cuidando das crianças e do trabalho, esquecendo do marido. Eita! Aí eu comecei a fazer outra percepção diferente. Então aqui um equilíbrio. Então eu comecei a trabalhar essas áreas. Hoje eu falo que já me falaram uma época que quando a mulher vai chegando nos 40, ela começa a estar no equilíbrio total. Eu acho que eu estou chegando lá. Amém. Já comecei. Amém. Então hoje eu já consigo fazer esse trabalho equilibrado, né? Eu creio que os 40 assim como a águia, é um ponto que faz você alavancar, voar mais alto. Mais alto, eu acredito. É um ponto de equilíbrio que você consegue ali parar, avaliar a si mesmo, né? Olhar para as circunstâncias, para aquilo que é essencial, para aquilo que é prioridade, e falar, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí você voa. Assim como a águia faz com ela mesma, né? Hoje existiu caprichos que hoje eles não são significativos. E existe hoje algo que eu não abro mão. Então, a questão vai chegando aí nos 80, nos 40, a mulher vai começando a fazer, realmente vai fazendo a seleção. Ela fica mais seleta. Ela fica seleta, ela vai fazendo a seleção. Isso não, isso sim. E isso acontece muito tranquilamente. Antes, o que era importante hoje não é mais. Então, assim, e outra, a gente começa a observar detalhes da vida da gente, como Deus é perfeito na nossa vida. São detalhes, assim, que você tem gratidão. Quando eu paro para pensar, pastora Mônica, hoje, eu na minha idade, aonde eu estou, com a família que eu tenho, é só gratidão. Não tem outro jeito. E todos os processos que eu tenho vivido, eu tenho tirado uma lição. E eu sei que é Deus fazendo os processos nas nossas vidas, né? E aí eu tiro a lição. Mas eu passo... Antes, eu falei esses dias uma mensagem para uma amiga minha. Antes eu olhava para o problema. E hoje eu olho para a solução e todo esse processo que Ele está fazendo comigo hoje como pessoa. É o grande motivo nosso hoje aqui, né, no mundo. Sim. É fazer dos problemas as lições. E faz parte do caminho, do percurso, né? Desse processo para se chegar onde quer. Justamente. A viver os seus sonhos, ou seja, a viver o propósito do Senhor, né? O propósito de Deus. É importante. E sabe, Marcela, quando se fala principalmente da questão jurídica, da questão aí da advocacia,
há uma questão de competitividade ali, né? Principalmente com os homens, porque até da questão da voz, de imposição, de falar, da altivez, porque assim, você tem que ter todo o empoderamento, né? Para se manter ali na sua defesa, por exemplo. E às vezes o homem acha que a mulher não consegue. Eu vejo isso, quando você vai constituir um advogado e fala assim, é uma mulher. Parece que... E assim, como foi você quando entrou no mercado, quando se deparou, eu vou abrir meu escritório, eu vou ter meu próprio escritório, eu vou ser empreendedora, eu quero ter o meu negócio, porque não é fácil advogar, você sabe. Não é fácil, né? Não é fácil. São muitas coisas que se envolvem ali para você se manter mesmo firme e ter sucesso. Ter sucesso. Que é diferente de fama. Fama e sucesso são coisas totalmente diferentes. E você é uma advogada de sucesso. Amém. Glória a Deus por isso, né? Como foi isso para você no início, quando você pensou, eu vou abrir o meu escritório? Pastor, eu sempre sabia muito o que eu queria. Desde faculdade. Pequena, eu falava que eu queria ser advogada. Qualquer um que me perguntasse, a resposta era uma só. Poderia surgir outras profissões, alguém tentar isso. Não, eu quero ser advogada. Então, isso muito bem colocado. Quando nós estudávamos em Pequizeiro, nós começamos lá em Pequizeiro o nosso estudo, terminamos em Colinas, o nível médio, ensino médio, faculdade eu terminei em Palmas. Fiz o curso de Direito, eu tinha já feito 2 anos de História na Universidade Federal de Tocantins, né? Na época era o início da Federal, e depois eu passei no vestibular e fui para Palmas fazer o curso de Direito, porque era o que eu queria. Eu nem voltei em Araguaína, no UFT, para trancar a matrícula. Não é isso que eu quero, só estava tampando buraco até eu passar no vestibular. Então, foi assim, eu tinha decisão, eu sabia o que eu queria. Então, quando eu fiz o curso de Direito, eu não pensava em outra área, em outra profissão, a não ser advogado. Tem carreiras jurídicas maravilhosas para a magistratura, Ministério Público, mas não era o que eu queria ser advogada. Então, quando eu terminei o curso, comecei na área jurídica, na Defensoria Pública e assessoria jurídica em secretarias estaduais. Quando eu decidi sair da Defensoria Pública, eu era assessora de defensor público, eu decidi, falei, só reafirmei aquilo com a minha defensora, que eu ia sair, que eu não ficaria. Ela fez, eu lembro até hoje a expressão dela, a doutora Rose Maia, você é doida, advogar é muito difícil. Então ela pôs um empecilho, foi, mas é o que eu quero. E eu vim para Pequizeiro na época, vim para Guaraí. O meu escritório de advocacia foi em Guaraí. Em Palmas eu advoguei, mas eu marco o meu início da minha advocacia em Guaraí. Por isso que eu amo tanto Guaraí. E quando eu cheguei em Guaraí, meu primeiro escritório foi instalado ali na Avenida Brasil. Meu primeiro escritório, GM Advocacia. E ali eu fiquei, quando eu abri, eu tive o meu primeiro cliente em Guaraí, foi a dona Silvani, da Paz e Filhos. Até hoje eu oro por ela, agradeço a Deus, tenho gratidão por ela. Então ali começou a minha carreira de advogada, em Guaraí. Então, assim, eu não minto, eu nunca senti dificuldade em nenhum cliente que chegasse em mim e me olhasse subestimando porque eu sou mulher. Mas eu sabia o que eu queria. E quando ele vinha falar comigo, eu tinha solução para o problema dele. Não adianta só falar eu sou. Você tem que provar que você é porque você é. As pessoas que têm que dizer que você é, né, Marcelo? Isso. A pessoa tem que falar que eu sou, mas pelo meu trabalho, né? Então, eu não tive essa dificuldade. Deus abriu muito bem as portas para mim. Isso é muito bom. Muito bom. Eu tenho muita gratidão por isso. Eu tenho pisado em lugares que eu nunca imaginei pisar. Nossa. Deus tem colocado isso na minha vida. Isso eu tenho no meu coração. Não sou eu. Eu lembro que eu sempre falo muito para a Cid, eu não consigo, eu não vou falar, eu não consigo falar. Eu aprendi, não sou eu. Quem me capacita é Deus. Muito bem.
Eu tenho aprendido. E depois que você passa a fazer essa percepção na sua vida, que não é você. Tudo muda. Tudo muda. Não sou eu, é Deus. E Deus então eu não tive essa tudo. dificuldade. Não tive, pastora Mônica. Eu falo que eu consegui acessar situações em Guaraí, que é de Deus, não é minha. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Prazeroso e muito é poderoso também. Gratificante. E eu vejo, Marcela, você ali como uma lição muito linda que eu costumo até comparar com o que Rebeca nos ensinou, sabe? Quando eu leio aquela história, eu fico observando, que eu observo muito, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, por estudar a palavra, e eu observo muito as entrelinhas, o que quer dizer a palavra, o que quer trazer para nós de lição, sabe? E quando aquela mulher, eu vejo que ela dá água àquele tanto de camelos, a todos aqueles homens e aos camelos, eu vejo que ela nos ensinou algo ali. A Bíblia vai dizer que uma medida daquela, do côvado que ela, do pote, né, do pote que ela carregava água, era de 15 litros. Para ela dar água para aquele tanto de camelo, ela deu em volta, mais ou menos ali, umas 70 e poucas vezes. Mas sabe qual é o segredo dela? Porque ela conseguia força para carregar o pote com água na cabeça. Não sei. A forma que ela se prostrava. A Bíblia relata, ela ficava de joelhos, ela colocava o pote na cabeça, ela se impulsionava sobre os joelhos e ficava de pé. Oh, glória! E aquilo nos ensina que a forma como ela descia gerava uma força para ela poder subir. Meu e Deus. Quem sabe como descer, não tem quem segure na hora que ele sobe. Verdade. E ela nos ensina isso nessa lição, né? Nessa passagem. E é muito lindo, assim como Ana. A Bíblia diz que aquelas montanhas, ela tinha que descer para poder subir para onde estava o templo, para ir adorar a Deus e fazer sua petição. E quem sabia, assim como Ana, como descer, na hora de subir, ela sabia o que Deus ia fazer, ela sabia o nível de entrega que ela estava fazendo ali, que ela estava demonstrando ali diante de Deus. Tanto que quando Deus disse para ela, eu cito muito isso, ele estava procurando exatamente uma entrega. E ela disse, me dá que eu te entrego. E Deus fez. Então, assim, o nível a forma como você desce, ele direciona, ele aponta a medida da tua subida. Amém. E eu vejo Glória isso. a Deus. Você glorifica muito a Deus em tudo. Você Glorifico. Sabia que Deus estava ali com você. Sabia, nunca tive dúvida. Em tudo, né? Nunca tive dúvida. E às vezes as pessoas acham que isso tem a ver com religião e não tem. Não tem não. Né, Marcela? Não tem a ver. Não tem não. Tem a ver mesmo com temor. Com temor. Né? Com respeito. Com respeito. Né? A saber que existe um Deus que é soberano sobre tudo na sua vida. Isso soberano e você precisa saber que tudo que vem às tuas mãos vem por meio dele. Pela misericórdia entregue dele. Pela misericórdia Marcela, dele. você, né, eu costumei aqui. Não, pode ser Marcela. Você se considera... Você tem todos os requisitos, né? Eu vejo em você uma mulher virtuosa. Amém. Glória Quando a Deus. você lê Provérbios 31, você pensa assim, meu Deus, aquele dia nós ouvimos já uma palavra sobre Provérbios 31 e eu fiquei sem fôlego na metade ali, né? Falei, meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. Quando você lê Provérbios 31, né, que foi escrito ali por Salomão, quando você vê ele falando da mulher virtuosa, dos requisitos daquela mulher, da sabedoria dela em administrar, aí você diz, eu estou no rumo, como é para você? A gente se acha pequeno diante de tanto exemplo bom, né? Mas não precisa ser. E a gente fica tentando aproximar. Eu creio que dentro do meu conhecimento, né, da forma do que eu busquei,
Eu consigo, mas eu estou longe de ser. Mas eu serei. Eu creio Sem que você dúvida. está perto de ser. Ela está sendo modesta. Mas eu serei. Em nome de Jesus, eu serei. Eu peço isso sempre. Eu peço isso muito. Eu acredito. Peço muito nas minhas orações para que eu seja uma boa mãe. Que eu seja aquela mãe que Deus, quando me entregou as filhas, Confiou, né? Confiou em mim. Que são herança dele. Que são heranças dele, eu quero cuidar com muito carinho. Quero que sejam mulheres virtuosas. Eu tento trazer para elas muito isso. Eu vejo no olhar da Gabriela e da Estela Maris buscando em mim muitos exemplos. Quando Elas eu faço algo que eu corrijo a elas, e eu faço o que eu corrigi, eu cometo, elas, por que você? Mamãe, por que a senhora está fazendo isso? A senhora falou. Então, eu já vi, é o seu exemplo. Então, se eu desejo mulheres virtuosas na minha casa, eu sei que eu terei, em nome de Jesus, eu tenho que tentar aproximar o máximo. Tem que ser o exemplo. Eu tento. É muito forte. Mas eu quero ser. Quer ser. Em nome de Jesus. Muito bem. Olha só, Marcela, em relação ao seu tempo, a você fazer essa administração, como você começou? Eu vou fazer uma agenda, eu vou anotar tudo, você tem esse caderninho, ou tudo é muito assim, na cabeça, como que é? Pastor, porque eu tentei. É coisa difícil cumprir a agenda. Tanto cumprir uma agenda. Eu ganhei só esse ano 2. Uma da minha sócia, Adriana Lira. E a outra da Marivane, eu não consigo cumprir. Aí eu pego essas agendas e começo a anotar. Só que quando eu começo a cumprir, surge outra situação. Aí eu tenho que parar. Vou priorizar essa. Eu preciso parar, porque algo aconteceu e eu preciso acudir antes. E aí eu volto aqui, mas quando chega no final do dia, muitas vezes eu cumpri a minha agenda e firmava um pouquinho, graças a Deus. Mas tem dia que você não consegue fazer nada daquilo. Tem dia que é difícil. Tem dia que é difícil de cumprir a agenda. Então eu não tenho o costume da agenda. Eu falo até que eu sou um pouco bagunçada, assim, com as minhas coisas, meio desorganizada. Mas consigo fazer tudo dentro do meu prazo que eu tenho estabelecido, minhas coisas eu tenho estabelecido. E advogado trabalha muito com prazo, né? Ah, sim. Então, eu tenho que fazer uma situação, Luiz, sempre antes dos meus prazos chegar a determinado prazo, 5 dias antes eu tenho o costume de fechá-los, né? São rotinas que a gente tem. Já justamente ganhando aí o prazo dos 5 dias a mais, se dezembro, qualquer coisa. Mas é difícil cumprir uma agenda, né? Não, eu sou muito dinâmica. E aí, quem é dinâmico, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes estou fazendo algo aqui, lembrando de outra coisa que eu tenho que fazer, já ligo para a pessoa, tal situação, já lembro de tal outra situação. Então, assim, você está sentado, mas você nunca para. Um amigo meu perguntou para mim esses dias, Rafael Pontes, doutor Rafael, por que você fica quietinho e só mexendo a boca? Foi pensando alto. Conversando comigo mesmo. Pensando alto. Olha, eu tenho que fazer tal hora, tal. Aí ele está falando comigo e eu estou aqui. Escutando o que ele está falando. Rafa, mas eu entendi tudo que você falou. Agora eu vou falar o que você me falou. Porque é mania, né? Você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso faz você também memorizar o que você tem que fazer, né, Memorizo. Marcelo? Memorizo. De manhã você já sabe o que você tem que fazer o dia todinho. É incrível. E quando você passa alguma coisa assim despercebido, mais tarde você pensa, eu faltei fazer algo. Faltei fazer algo. Amanhã é a primeira coisa que eu vou fazer. Então, realmente, assim. E o que você diz, assim, o que você tem de recado para essas mulheres que, às vezes, elas deixaram de viver um sonho, um desejo na vida como uma carreira profissional, muitas vezes para cuidar dos filhos. Ou muitas outras fazem o contrário, não querem ter filhos, construir uma família para viver uma carreira. Nós vemos essas Temos, né, duas dimensões bem distantes da dona de casa, que sempre a gente ouve falando assim, mas dona de casa, você trabalha onde? Né? É mesmo. E trabalha tanto, porque se a gente não tiver pessoas que nos ajudem, né, Marcela? Nossa. A gente não consegue se sobressair lá fora, porque é uma vida muito corrida. São muitos afazeres e o da casa é uma rotina diária. Todo dia, toda hora. Eu
falo até, pastora Mônica, que cada papel desse ele é muito importante, né? A mulher que deixou o sonho para cuidar dos filhos, ela tem um papel muito importante. É um papel lindo. Ela fez uma renúncia. Ela renunciou a um grande sonho. Só que ela renunciou ao grande sonho por algo muito maravilhoso, que é cuidar dos filhos, né? É uma herança de Deus. Então, eu vejo um papel... Principalmente quem tem condição para isso, né, Marcela? Justamente. Quem tem condição... De dar conta, tem né? que fazer isso. Deixa o marido ser... Deixa o provedor. Deixa o provedor. Deixa ele enrolar por lá, mas vai cuidar dos filhos. Mas eu vejo assim... Eu tiro por mim, eu tive que sacrificar algumas situações no início da carreira para que eu pudesse conquistar situações que eu estou vivendo hoje, né? E uma dessas renúncias foi o cuidado da minha Gabriela. Quando eu tive a Gabi, advogado não tem férias, ele não tem tempo para ele. Então, eu fui uma mãe que eu não pude amamentar. Eu não amamentei Gabi. Uma que foi umas consequências no parto, eu não tive leite para amamentar, tentei, não deu certo, larguei. Com 10 dias da minha cesárea, uma cesariana de risco que eu tive eclâmpsia, eu estava no meu escritório peticionando. Com 10 dias? Com 10 dias, parecia coisa de doido. Eu falo assim, foi aquele momento, era algo que apareceu naquele dia, eu não podia deixar. Era início de carreira. Eu precisava receber aqueles honorários. Então, assim, foi uma escolha minha, quanto mãe, abrir mão daqueles cuidados da maternidade da Gabi, para poder alavancar aqui. Quando veio Estela Maris, eu já tinha mais tempinho. No entanto, eu voltei a trabalhar com 20 dias. Também não amamentei Estela Maris. Então, assim, algumas mães, quem é da área da saúde, me condena. Só que eu também vi uma coisa para mim, a saúde mental minha também contava. Então, eu não conseguia ali, para mim, naquele momento, era um equilíbrio. Naquele momento era equilíbrio. Não, e também... Que eu achei. E também, Marcela, eu amamentei até 1 ano e 2 meses. Guerreira. Né? Guerreira. Mas muitas mães vão concordar comigo. Não é uma das melhores, das coisas mais lindas, igual nós vimos esses dias viralizar, inclusive, uma foto de uma modelo pousando com o neném. Muito difícil. Eu não sei se ele estava mamando de verdade aquele bebê. Ou fazendo pose. Ou fazendo pose também. Pode ser. Mas a gente sabe que não é daquele jeito, né? A gente sabe que difícil. O seio incha, derrama, fica ferido, né? Estoura tudo. Sem contar, né? É todo um processo, psicológico também. Né? Justo. Eu vim dormir depois da amamentação. Então, eu vim ter um sono melhor depois de 1 ano e 2 meses, né? Mas, assim, tem mães, não, que assim, ó, gostam. Tem mãe que gosta. Eu acho lindo. Eu acho lindo, até uma certa idade, né? Porque tem mães que dão de mamar até 5, 6 anos. Justamente. Já não acho que seja saudável. Não é saudável, né? Eu não foi por vaidade. Foi por situação ali, a psicológica, eu não me agradei. Eu lembro que na época no hospital, quando eu não queria dar o mamar para a Gabi, eu fiquei 10 dias no hospital, assim, 10 não, eu fiquei no hospital, eu fiquei 7 dias. Quando eu saí e vim para casa, com 3 dias eu fui trabalhar. Então, no hospital, aquele tanto de psicólogo, o pessoal ali ao redor, me insistindo. Aí eu comecei a chorar, que eu não queria, né? Dando aqui uma passagem do que eu vivi como mãe, com a Gabi. Então, depois que a psicóloga me chamou sozinha, ela falou, por que não? Falei, porque vocês me obrigam a algo que eu não quero. Falei, por que a saúde psicológica da Gabriela é tão importante, a minha não? Vocês precisam me respeitar. E eu estava no hospital da criança. Vocês precisam me respeitar como mãe. E você também não tinha leite. Porque não, o psicológico e aí eles insistiam que quanto mais a Gabi puxava, mais gerava. E não gerou foi nada. Sim. Eu afirmo isso porque eu conheço pessoas que tiveram gravidez psicológica que tiveram leite. Normal. Então, é o psicológico que te faz gerar aquilo. Justamente. Eu tenho uma amiga que ela adotou um bebê com 2 meses.
ela ficou igual a mulher parida, o peito dela derramava Meu leite. Deus, que glória a Deus. E assim, é lindo, né? Meu Deus, muito. É algo que a pessoa sonhou e está vivendo. E vai viver ali. E o cérebro dela atende aquele comando daquele desejo, mas da mesma forma o nosso cérebro vai atender um comando quando não é o desejo. Quando né? não é o desejo. Então, assim, quando eu falo da mulher a que deixou um grande sonho, profissão, para cuidar dos filhos, lindo, respeito. Eu acho que quem tem condição tem que fazer isso mesmo. A família é algo. O que nós temos mais de precioso é a nossa família. Minhas meninas hoje, para mim, primeiramente Deus, minhas filhas para mim são algo muito precioso. São minhas preciosas, eu falo para elas, né? E aquela mulher que não teve como cuidar dos filhos, mas não deixou os filhos abandonados, cuidou dos filhos e seguiu a carreira profissional, respeito também, porque eu vivo nessa, e fez o que no momento ela podia fazer. Nós vivemos de processo e cada um tem um jeito de ver a vida. Eu vejo, cada um tem uma dinâmica, tem uma forma de ver o mundo, e isso é muito importante. Para essa aqui que cuidou só dos filhos era muito saudável, para ela cuidar, mentalmente cuidar dos filhos. Para outra que só envolveu na profissão, e mesmo se não abandonou os filhos, para ela também é saudável. É a forma que ela achou de viver uma vida melhor para ela, dentro do psicológico dela, né? Dou valor nas duas. Acho que são mulheres maravilhosas, que têm dinamismo na família, que conseguem fazer a minha mesma abraçada difícil que eu tenho, dificuldade no meu trabalho, é a mesma que a mãe que cria aquele tanto de filho tem. Porque ela tem a dupla jornada também. Ela cuida da casa, ela cuida dos filhos e ainda cuida do marido. É verdade. Quantos filhos sua mãe... Nós somos 4 irmãos. Nós somos 4 irmãos. 2 mulheres e 2 rapazes. Olha... Lá da minha mãe, né? Somos 7. Turma boa. Turma boa, né? Turma boa. Ainda tem outros aí por fora do meu pai. Mas somos 7 ali que minha mãe, com muita garra, teve esse domínio de cuidar, né? Não é fácil cuidar. Imagine, você tem 2. Eu tenho uma, Marcela. Não é fácil, gente. Agora imagina uma mãe com 7 filhos, é muito 4 filhos, 5 filhos. Ainda mais naquela época, né? Uma época, alguns anos. Tudo muito mais difícil do que hoje, né? Muito mais difícil. Hoje tá tudo muito fácil, né? E eu vejo, quando você fala da dificuldade de cuidar dos 7, eu estou em 2. São 2 totalmente diferentes uma da outra. Imagina. 2 com personalidades extremamente fortes e diferentes. Hoje a gente lida porque estão criança, você lida muito bem, né? Porque de vez em quando o castigo vem. Mas quando tiver adolescentes, moças, você tem que ter um outro jogo de cintura para lidar. Então vai ficando cada vez pior. Mais difícil as rédeas. Hoje a gente acompanha mais, até porque hoje nós temos uma controvérsia a essa, digamos, facilidade, que são as preocupações devido aos acessos facilitados, né? Antigamente não tinha. Verdade. Então hoje nós temos que ter cuidado redobrado, né? Por isso hoje nós temos uma facilidade de um lado, mas temos uma preocupação muito grande do outro, a questão da educação dos nossos filhos. E é grande mesmo, porque o mundo traz muitas facilidades, um acesso a situações que antes nossos pais não tinham. E você tem que estar acompanhando o tempo todo. E hoje está na nossa porta. O tempo todo, na nossa porta. Próximo. É você estar ali cuidando e o negócio acontecendo. Você tentando achar quantos pais se perderam, né, nessas situações. É verdade. Marcela, para concluirmos, né, nosso papo, eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres, né, para as mulheres que, nessa data tão linda que vai ocorrer, e você veio hoje, né, de rosa toda. E foi assim espontâneo, não foi combinado. Minha rosa. Eu já gosto muito do rosa, né, mas foi espontâneo. Foi, é verdade, nós não combinamos. Deixa uma mensagem para as mulheres, para que
essas mulheres que se espelham em você, né? Mas para que elas se encorajem ainda mais, se empodere, né? Saiba quem são, porque pela sua história, pelo histórico, pelo seu relato, nós podemos ver que você sempre soube quem você é. Sempre. Que você sempre teve uma identidade ali revelada por você mesmo, através de você mesmo. E quando nós sabemos quem somos, ninguém nos segura, né? Verdade. E precisamos saber, porque quem não sabe quem é... Fica vulnerável, qualquer um carrega para qualquer lugar que quiser. Em qualquer lugar serve, e aí você não... E nós não podemos perde, ser assim, né? A nossa vida, a nossa passagem aqui, ela é muito preciosa. Ela é muito valorosa. E nós temos que saber o porquê viemos e por que estamos, né? E saber o que sou, essa resposta ela é muito importante. E eu digo para as mulheres, o mais importante é se encontrar mesmo. Não importa. Não olhe para a mulher do lado. Olhe para o seu desejo quanto mulher. A sua realização pessoal não está sobre a carreira do outro, sobre o sucesso do outro. Está sobre o que você deseja dessa terra para você. E eu vejo, pastora Mônica, tantas mulheres numa vida bem humilde, simples, numa casa bem simples, tão feliz, porque cuidou dos filhos bem cuidado, cuidou do marido, tem ali os filhos ao redor ali com tanto amor e carinho, com tanta harmonia. Decidiu ser feliz com o que tem. Decidiu ser feliz com o que tem, e louva a Deus e agradece a Deus. A felicidade, ela está nos detalhes, e não na grandiosidade da obra, mas sim nos detalhes dela. Se nós conseguimos passar dessa vida sabendo o que nos faz feliz e lutar por isso, então já foi um sucesso. Você já galgou o caminho do sucesso, está ótimo. Eu falo muito isso. Então a gente tem que saber realmente o que quer. A mulher empreendedora, a mulher dona de casa, a mãe, a esposa, a advogada, a médica, a enfermeira, N profissões aí. Se elas estiverem na profissão exata, está ótimo. Eu já encontrei, pastora Mônica, advogadas bem-sucedidas, infelizes na profissão. E quando a gente aproxima dessas pessoas e você começa a conversar, você percebe vazio. Que não é só o financeiro que conta, é um equilíbrio total. Você tem que ter um equilíbrio em tudo. É você tentar fazer tudo ao mesmo tempo no equilíbrio. É isso que é importante. Descobrir que isso é que é importante na nossa vida. Não é só um e o outro. Eu demorei a achar esse equilíbrio. Eu achei esse equilíbrio. Tem que viver ele. Né? Glória a Deus por isso. Então, assim, a felicidade está nos detalhes. Digo para as mulheres, está nos detalhes. Se você está feliz como mãe, ótimo. Esse é o seu lugar. Era aqui que Deus queria você. Está feliz como advogada? Excelente. Está feliz como médica? Excelente. Está feliz como uma secretária do lar? É aqui. Você está feliz, tá bom. Isso é importante, né? Ser feliz. Ser feliz. Se sentir útil, realizada. Muitas vezes você está no lugar fazendo tanta coisa e você não se sente útil. Já aconteceu isso? Fazendo tanta coisa, me mexendo, e eu infeliz. Mas por que eu estou infeliz? Eu estou até ganhando razoavelmente bem, estou desenvolvendo um trabalho bom, eu consegui fazer isso, eu consegui isso. Meu Deus, eu queria tanto isso, e agora, aí estou infeliz. Por que eu estou infeliz? Isso às vezes acontece conosco, até na igreja, Marcela, porque a gente parte de uma ideia de que fazer a obra de Deus e fazer muita coisa é estar trabalhando para Deus, é estar fazendo o que Deus quer, e nem sempre é. Às vezes eu estou fazendo algo na igreja, mas não é aquilo que Deus quer que eu faça. E eu tenho que descobrir o que Deus me chamou a fazer. É aquilo que há dentro de mim, é o que eu gosto de fazer. Por isso que você diz, tem pessoas muito simples que são felizes. Por quê? Porque fazem exatamente o que gostam. Vive exatamente. Eu sonhei isso aqui para mim, eu decidi ser feliz com o que eu tenho. São pessoas bem decididas. Pronto. E pronto. Eu já encontrei várias pessoas assim, bem humildes, mas muito decidida. E aí você olha para a pessoa e você fala, nossa, você passa a ter respeito. Você tem respeito.
Porque com tudo aquilo, você tem várias coisas, muitas vezes você não dá valor. Ela com tão pouco, com tanta grandiosidade ali no coração, grata por o que tem. Excelente, é isso aqui. Eu vejo assim. Muito bem, olha, muito obrigada por ter vindo mais uma vez, né? Obrigada. Você vai vir sempre. Eu louvo a Deus por estar aqui né? hoje. Porque glória a Deus. Eu creio que esse meio, né? Essa plataforma tem alcançado vidas, alcançado Amém. pessoas, alcançado muitas mulheres, né, também. Ah, tem mesmo. Né? Até os homens, eles assistem para... Estou acompanhando. E eu creio que Deus, hoje, Ele te usou e vai alcançar muitas Amém. pessoas. As pessoas que estiverem assistindo ao vivo, as pessoas que estiverem assistindo depois. Eu creio que Deus vai alcançar, que pessoas vão receber essa palavra como uma chave, sabe, nas suas vidas. Amém. Como algo que vai abrir portas. Amém. Que vai ser libertador. Glória a Deus por isso. Talvez você não entenda agora a dimensão do que você tem falado, do que você tem dito, do que você relatou, mas com certeza vidas foram alcançadas, vidas foram transformadas e serão muito mais. Aonde for essa mensagem, eu creio que haverá transformação. Glória a Deus. Porque pessoas curadas curam. Pessoas saradas saram, pessoas transformadas transformam. E há uma transformação, isso é nítido, isso é notório. Né? Isso é Deus que faz. Amém. Né? Glória a Deus. Então, muito obrigada por ter vindo, aceitado mais uma vez o nosso convite. Você é sempre bem-vinda, você é um potencial, você sabe disso. Obrigada. Você sabe, tem muito de Deus em você, você sabe disso. E você só tem a multiplicar. Eu digo que cristão não soma, ele multiplica. Né? E muito obrigada. Amém. Agradecer, parabenizar todas as mulheres por essa semana, né, que está entrando aí. Nessa semana que vem agora, se comemora, né, dia 8. Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional da Mulher, né? Na outra semana, na verdade. Dia 8, passa a semana na outra. Na outra semana, na terça-feira. Da outra semana. Então, assim, nós vamos gravar algumas mensagens essa semana também para as mulheres. Eu creio que vai ter até homenagem, sabia? Que Parece bom. que os homens vão fazer uma homenagem aí. Então, até o próximo podcast, viu? E até a semana que vem, vocês que estão nos assistindo, agradecer a técnica aí, né? O Daniel, né? Sintonizado também ali, antenado, passando todas as informações. E obrigada, viu? Obrigada. Até a semana que vem. Amém.